Então, vamos receber aqui o querido juiz Luiz Carlos Valois. Faz séculos que eu estou querendo entrevistá-lo, finalmente conseguimos. Tudo bom? E aí, Sinara, tudo bem? Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Você sabe o que... Lucas saiu, o Lucas não podia ficar, não? Não, o Lucas ele entra no plantão no meio entre os dois entrevistados e aí no final ele volta com as notícias mais urgentes. Mas enfim, Antônia Pellegrino mandou um abraço para você, disse que é sua fã. Obrigado. E eu, na verdade, eu vi uma palestra sua na Ceilândia, muito bacana, faz uns 2 ou 3 anos, a convite do Max Maciel. Você lembra que você foi lá na Ceilândia? Você estava ali naquele dia? Estava. Estava incógnita. Pois é, e não era muita gente, né? Estava cheio porque o lugar era pequeno, mas não era muita gente. E eu adorei, eu falei assim para o Max, eu falei, vou marcar para entrevistar ele e tal. Acabou que a gente começou a se seguir no Twitter e conseguimos fazer essa aproximação. Eu queria começar essa nossa conversa aqui falando um pouquinho, né? Eu e a Antônia, a gente estava comentando, e claro que nós não somos da área da justiça, como você é, mas eu fiquei muito impressionada com as denúncias que o Witzel fez ontem na CPI, sabe, Valois? O fato de ele dizer que o Moro, ele usa o termo coagiu o porteiro a mudar o depoimento, eu acho uma denúncia muito grave. Isso tem que ser investigado, não? Com certeza, Sinara, mas no direito, uma coisa que você fala, outra coisa é o que está no papel, entendeu? Se isso não tiver no papel, não tiver documento, não tiver alguém testemunhando, não tiver prova, e tem muita testemunha morrendo esses dias, né? Nossa. Pois é, eu achei que as pessoas ficaram assim, mas ele foi empichado, ele é criminoso. Uai, mas até aí o Roberto Jefferson também era e denunciou o mensalão. A credibilidade diminui mesmo. Esse é um dos efeitos, né, do processo judicial, né? Que acaba você diminui a credibilidade da própria fala da pessoa, da própria postura da pessoa. Mas eu acho que se ele tiver documento do que ele está dizendo, interessa se a fala dele perdeu credibilidade ou não. Tendo prova, porque no direito só funciona a prova. Uhum. O fato de uma pessoa, né, vamos supor que ele consiga provar essa coação, isso é obstrução de justiça, não é? Não, com certeza, mas o problema todo é a prova, depende da prova. Qual é a prova que ele tem disso? Uhum. É por isso que é muito complicado a gente falar politicamente de questões judiciais, tá? Porque envolve interesse, envolve sentimento, envolve gosto, mas para o direito, o que vale é o que está no papel. Eu falo isso, inclusive, para os presos, quando eu vou na penitenciária, os presos vêm falar comigo, talvez por isso eu tenha adquirido um certo respeito no sistema penitenciário, que eu falo assim, olha, não interessa, se não tiver nada no papel, eu vou lhe proteger, eu sou juiz, vou proteger o preso, se não tiver nada no papel contra ele, eu vou ser a proteção. Mas também, se tiver, eu que vou ser o que vai punir. Então, é papel. O Gabriel Carquejo está falando aqui, mestre Valois, sou muito fã, abraços daqui do Rio de Janeiro. Está cheio de fãs aqui no nosso chat. Como é que você viu hoje? Hoje o empresário Carlos Wizard deixou de comparecer, né, à sessão lá da CPI e a CPI decidiu fazer condução coercitiva. Você acha que essa é uma boa decisão? Olha, isso é uma comissão parlamentar de inquérito, né? Uma comissão de investigação. Ela pode tomar esse tipo de medida. Se a pessoa não está comparecendo, é como se fosse um juiz instruindo inquérito, um delegado de polícia instruindo inquérito. A pessoa não comparece, pode ser pedida
a condução coercitiva, né? Desde que ele não seja indiciado, né? Se for testemunha. Se ele for indiciado, aí ele tem direito a não comparecer, tanto que o Supremo está dando alguns habeas corpus nesse sentido. Convidado, né? Como eles falam, convidado ou testemunha, né? Eu tendo a ter um pouco de antipatia a essa coisa da condução coercitiva desde que aconteceu com o presidente Lula, né? Pois é, mas no caso do presidente Lula, foi contestado justamente porque ele era indiciado, entendeu? Então ele não era obrigado a comparecer. Uhum. Não, aliás, ele fala que ele nunca se negou a comparecer, né? Que ele ia em todas e que não havia razão para a coercitiva. E essa é a justificativa que ele costuma dar. Exatamente. Eu vi um tweet teu, Valois, que eu achei muito interessante sobre a questão do passaporte da vacina. Coloca aqui para a gente, Guilherme, para a gente comentar. O Bolsonaro, olha só, Luiz Carlos Valois, esse pessoal contra o passaporte da vacina, que diz não aceitar controle estatal sobre o corpo, sabe o que é a proibição da cannabis? Controle estatal sobre o corpo, o pior controle de todos, o penal. É muito interessante essa comparação que você faz, porque a gente também, nós, mulheres feministas, comparamos com a questão da legalização do aborto, né? Que eles falam assim, o Estado, não queremos que o Estado intervenha na vida do indivíduo. E, no entanto, eles são a favor que o Estado impeça as mulheres de interromper uma gravidez em seu próprio corpo. É mais ou menos esse o teu raciocínio aí nesse tweet, né? Tem, inclusive, um autor, professor norte-americano, mas eu acho que ele era húngaro, já morreu, muito liberal, assim, muito de direita ele, Thomas Asch, que ele dizia que a proibição era uma sovietização da saúde pública, porque é o Estado controlando até o que a pessoa vai consumir, até o que aquela pessoa vai usar, entendeu? Quer dizer, é um absurdo muito grande. Eu acho que um dia a sociedade vai chegar à conclusão lógica, objetiva, que encarcerar pessoas não resolve um problema que é secular, milenar da sociedade, que é o problema das drogas. Você só agrava o problema, você mistura todo mundo na penitenciária, você favorece o comércio desse mercado paralelo, você aumenta o preço desse mercado paralelo, porque com a proibição o preço aumenta e eles lucram mais, tá? Deixa de ganhar impostos, deixa de arrecadar imposto, taxas e etc, etc. Não controla a qualidade, não controla, não educa sobre aquela substância, e as pessoas continuam consumindo do mesmo jeito que consumiam antes da proibição, porque essas drogas já venderam, inclusive, na farmácia. Todas essas que estão proibidas hoje já venderam na farmácia. E ninguém também discutiu por que proibir. Se saiu proibindo, inclusive a primeira droga que o Brasil proibiu foi com base num tratado de Xangai, de 1909, que o Brasil não participou, e em 1915 ele aceitou proibir, que foi o ópio, que nem tinha aqui. Só para você ver como a gente tem sido submisso nessa história da proibição o tempo todo. A primeira droga que o Brasil aceitou proibir internacionalmente, assim, tratado, ele não participou do Congresso e era uma droga que não tinha aqui. Então, quer dizer, a gente aceitou a proibição. Hoje em dia as pessoas perguntam assim, mas você é a favor da descriminalização por quê? Mas ninguém nunca discutiu por que se seria a favor da criminalização. Aí se disse, o Brasil não está preparado para descriminalizar. Sim, o Brasil estava preparado para criminalizar, para botar todo mundo no sistema penitenciário, preso, encarcerado. Não estava, ninguém discutiu isso no começo. Quer dizer, é muito lógico que a coisa não funciona, não vai dar certo, e mais pessoas vão morrer, pessoas inocentes que não fumam, não cheiram, não usam droga nenhuma, trabalhador indo para o trabalho, criança indo para a escola, agora uma mulher grávida, com filho da barriga, levou um tiro e morreu. Quer dizer, qual é a droga que mata desse jeito? Nenhuma no mundo. Como é que começou a tua militância antiproibicionista? Olha, foi culpa da Maria Lúcia Caram, que é juíza no Rio de Janeiro, e é minha amiga. Aconteceu mais ou menos assim. Eu estava fazendo um mestrado na Universidade de São Paulo sobre prisão. Uhum. E quando eu começo a falar de prisão, aliás, tudo que eu me meto, eu coloco muito sentimento, muita emoção. E aí os professores dizem, olha, Valois, você, no seu trabalho aqui, você
você usa muito sentimento, usa muito adjetivo, isso não é muito científico e tal. Aí eu disse, mas professor, como é que eu vou falar da prisão que ela não cumpre o ordenamento jurídico? Se todo mundo fala, eu tenho que falar que a prisão mata, que ela estupra, que ela tem rato, que ela tem barata, que ela é suja, que ela é imunda. Eu tenho que falar da prisão assim, senão eu estou legitimando esse sistema ilegal e inconstitucional, inclusive reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Aí a gente tá bom, a gente vai te passar, me passaram lá, passei no mestrado, e mandaram mudar de tema. Disse assim, olha, você quer fazer doutorado? Muda de tema. E aí nessa de mudar de tema, conversando com os amigos, inclusive com a Maria Lúcia Caran, que é muito minha amiga, ela, fala sobre droga, e foi o primeiro susto que eu tive. Eu pensei, caramba, eu encarcero pessoas há 20 anos por causa de uma coisa que eu não sei nada. Nada. Quer dizer, 99% dos magistrados não sabem nada sobre droga, nada. Tirando um outro que, porventura, possa fumar ou cheirar, não sabe nada sobre droga. Quer dizer, então é um absurdo muito grande, porque se encarcera sem saber nada sobre aquela substância, porque o próprio direito, ele não ensina. O direito, você passa na faculdade de Direito 5 anos, 6 anos lá, estudando processo civil, direito penal, estudando o que diz uma lei, certo? E não estuda história, não estuda sociologia, não estuda psicologia, não estuda nada. E sai de lá ainda se achando melhor do que o historiador, que o sociólogo, que o psicólogo, sabe? Porque se acha doutor, né? Porque estudou aquela porcaria de lei 4, 5 anos, quer dizer, que qualquer um pode olhar a lei lá e ver o que está escrito na lei. Quer dizer, isso devia ser óbvio, a lei devia ser para todo mundo ler, entender e aplicar. Mas não, a faculdade de Direito torna aquilo ali tudo complicado e a pessoa passa 5 anos entendendo uma coisa que todo mundo devia entender, que é a lei do seu país. Então acaba formando pessoas sem conhecimento da realidade. Você quer ver um exemplo? Eu achava que cocaína era entorpecente, porque estava na lei de entorpecente. Só que a cocaína não é entorpecente, a cocaína é um estimulante, é o contrário de entorpecente. Quer dizer, ninguém sabe nada. Quer dizer, isso encarcerando pessoas, certo? Então, se você vai olhar o conhecimento que tem no meio jurídico sobre drogas é quase zero, é só mesmo aquele preconceito, aquele tabu e o encarceramento puro e simples, porque acha que aquele é o grande mal da humanidade. Inclusive tem pesquisas que estudam juízes que trabalham só com o processo de tráfico, que mostram como que eles perdem noção, inclusive, dos outros crimes, porque eles acabam aplicando, por exemplo, uma pena de 10 anos, 15 anos para o cara que estava com 10 quilos, 5 quilos de maconha, e uma pena de 6, 7 anos para um assalto à mão armada. Quer dizer um crime com violência, com ameaça, com risco de vida para a vítima, acaba tendo uma pena bem menor do que um crime absurdo. Que é uma relação comercial voluntária, né, de uma pessoa vendendo um produto para outra. Então, porque o juiz naquele meio quase policial que tem se tornado o judiciário, isso você começou falando do Moro, e essa é uma questão muito, esse negócio do juiz herói, do juiz investigador, sabe? Isso é muito do judiciário atual, que busca legitimidade nesse populismo penal exacerbado, sabe, que não discute a realidade, mas acaba agravando a questão do punitivismo. E hoje nós temos varas, por exemplo, no Brasil, vara de combate ao crime organizado, vara de combate ao tráfico, vara de combate. Como é que pode ser uma vara que era para ser de justiça ser de combate? Porque uma vara de justiça ou é de combate. Né? Ou o juiz ele é juiz ou ele é Batman. Não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos todo um perfil do judiciário atual policialesco, né? Militarizado, de combate, que acaba atrapalhando mais ainda o debate sobre essa questão do proibicionismo. Inclusive, a gente sofre bastante por causa disso, por estar falando isso. Quer dizer, eu conheço vários juízes que são a favor da descriminalização, mas quem aqui está falando? Só você, né? Todos eles sabem o que tem de pessoas morrendo, o que tem de corrupção, o que está acontecendo em razão da proibição, e poucos falam porque é difícil mesmo. Há uma consequência que eu até entendo porque não falo. Eu estava falando com a Antônia há pouco que
até mesmo no nosso campo, que é o campo progressista, existe muito desconhecimento em relação a esse assunto, né? E as pessoas, muita gente considera que, quando a gente fala que defende a legalização da maconha, acham que é para beneficiar o rico que fuma baseado. E não desconhecem a parte social da guerra às drogas que leva milhares de meninos negros da periferia para a cadeia por conta de um baseado, não é verdade, doutor? Muito pelo contrário, porque o playboy, o rico, de classe média, de classe alta, ele já fuma normalmente, não tem problema nenhum, é só você ir em Ipanema, só você ir em Copacabana, Ipanema, no Leblon, lá, aquele cara que acusou lá o negro de ser o que roubou a bicicleta, mora no Leblon, é só ir no Leblon, se você vai na praia, aqui em Manaus tem um lugar chamado Tarumã, que é um lago onde as pessoas vão de lancha e tem sempre gente fumando maconha, quer dizer, inclusive tem crescido muito a quantidade de pessoas que têm plantado para uso próprio, como uma espécie de desobediência civil. Isso tem acontecido na sociedade, isso não incomoda a polícia. Parece que a política de drogas é uma política para permitir que essa mira do poder punitivo do Estado fique apontada para a periferia o tempo todo, como uma ameaça à periferia, para deixar a periferia com medo. Certo? Parece muito isso. Então, porque nenhum crime do mundo permite a polícia parar uma pessoa na rua, do nada, dizer que ela é suspeita, tirar a calça da pessoa, olhar a cueca da pessoa, olhar as roupas íntimas, sutiã, calcinha daquela pessoa no meio da rua. Qual outro crime que permite isso? Nenhum no mundo, sabe? Então, quer dizer, você amplia o poder policial para aquela camada da população pobre, para deixar ela com medo, certo? Em constante situação de ameaça. Quando a gente sabe que, por exemplo, invasão de domicílio não há no condomínio de luxo, não há na frente da praia, mas na periferia a polícia está sempre invadindo, inclusive sem mandado, né? Sem mandado, porque o próprio judiciário autoriza, tem droga lá dentro, pode entrar, coisa que é uma interpretação equivocada da Constituição, eu acho, mas é isso. É assim, a gente não vê, eu percebo que tem nessa questão das drogas, né, uma coisa de classe social e de raça, né? Porque na favela o menino que está servindo de aviãozinho e tal, ele pode ser morto numa ação como a do Jacarezinho, mas o cara que é o dono do helicóptero com 500 quilos de cocaína, ninguém mata. A polícia não mata essas pessoas, não é curioso isso? O filho da desembargadora que estava com não sei quantas toneladas de maconha, ele foi para a clínica de reabilitação. Não é uma coisa que tem... A questão da classe pega muito? Ele tinha síndrome de borderline, né? Que coisa incrível isso. Já viu pobre com isso? Não, eu fui pego com 10 toneladas de cocaína, vou me internar numa clínica. Eu nunca vi uma pessoa pobre fazer isso. E tinha armamento também, né? Armamento pesado. Exato. Mas aí você vê pessoas presas com 5 trouxinhas, 10 trouxinhas, lotando o sistema penitenciário, criando mais tráfico, ainda mais pessoas para você aumenta a quantidade de criminosos, porque quando você prende uma pessoa no sistema penitenciário, aquela pessoa, se ela era um pequeno vendedor do varejo daquela droga, ela começa a ter contato com os um pouco mais graduados, tá? Começa a se formar essa questão de facção, e etc, que eu não gosto de falar de crime organizado, porque o crime organizado é o do helicóptero, não é o da penitenciária. Começa a se formar esse tipo de gangue, esse tipo de quadrilha no sistema penitenciário, ele se integra aquilo lá, e ao mesmo tempo, aquele espaço da onde ele foi tirado na rua vai ser preenchido por outro. Quer dizer, então você agrava a criminalidade de um e abre espaço para mais criminalidade. Então, é um enxugar gelo, mas não é bem um enxugar gelo. Pior do que enxugar gelo, sabe? É enxugar gelo dentro do congelador, né? Porque não dá certo.
Só agrava. Olha só, muita gente aqui te dando parabéns. Janaína Miranda, parabéns. Cláudia Guzardi Altieri, faz 2 dias que recebi o livro dele, mas ainda não li, sou fã dele. Trabalho no Judiciário de São Paulo. A Renata Lustosa, quando você escuta um juiz ter uma fala dessas, você pensa, a humanidade ainda tem salvação, oremos. Maria dos Anjos, boa noite, Sinara, acompanha o juiz Valois, pede para ele contar sobre a afro-origem dele, é de chorar, de onde vem o Valois do nome dele, agora eu fiquei curiosa. É o seguinte, numa cidade chamada Viana, que eu não conheço, no Maranhão, nasceu uma mulher chamada Agripina, na lei do ventre livre, filha de escravo, nasceu na lei do ventre livre. Né? Essa lei do ventre livre era uma lei que não servia para nada, né? Porque a pessoa não tinha para onde ir, imagina, nasceu livre, mas estava na senzala, ficava na senzala mesmo. Então ela ficou, e depois a dona da senzala morreu e ela teve um filho com o dono da senzala, lá com o fazendeiro, dono da senzala. Como ela não tinha nome, ela não tinha nome para dar para o filho, sobrenome para dar para o filho. Como o país de onde ela tinha sido sequestrada na África, a família dela tinha sido sequestrada na época, ela tinha nascido lá, mas a família dela tinha sido sequestrada da África, era de um país já invadido pela França, um país africano que falava francês, ela colocou no nome do filho o nome de um santo francês, chamado Félix Valois, Coelho, o nome do dono da fazenda. E esse cara é meu avô. Olha, que legal. E aí você pegou esse nome francês, mas, na verdade, a tua origem é afro-brasileira, né? Você é tipicamente como se diz no IBGE, um pardo, né? Exatamente. Então, ainda tem uma outra história tão legal quanto, que é um soldado que foi para a guerra, brigou com a família, ele era do Rio de Janeiro, brigou com a família, se alistou no exército e foi para a guerra do Paraguai. Terminou da guerra do Paraguai, ele foi enviado, vou tentar resumir, ele foi enviado para a região onde é Roraima, que vocês chamam de Roraima, né? A região onde é Roraima, é no norte do país, para construir um forte. No caminho da construção desse forte, ele passou por uma fazenda chamada Fazenda Boa Vista. Essa Fazenda Boa Vista, que hoje é a capital, Boa Vista, né? Era só uma fazenda, ele conheceu o fazendeiro, foi para o forte. Quando ele estava lá construindo o forte, tinha uma tribo, Macuxi, que acampava sempre perto do forte. Sempre perto do forte. E ele teve uma filha com essa índia, da tribo Macuxi. Depois ele voltou, quando a filha nasceu, o chefe da tribo disse, olha, como é mulher, pelas leis da tribo, você tem direito a levar. Se fosse homem, ele era da tribo. Mas como nasceu mulher, você tem direito a levar. Você quer levar? Se você não quiser, a tribo quer. Ele disse, não, eu quero levar. Ele pegou e levou a filha dele. Deixou a índia e trouxe a filha. E aí, quando ele ia voltando, quando ele passou pela Fazenda Boa Vista, ele pediu do fazendeiro tomar conta da filha dele. Tomar conta da filha dele e foi para o Rio de Janeiro para preparar a família, para dizer que ia trazer a índiazinha como filha dele. Quando ele ia voltando para buscar a filha, ele morreu num naufrágio no Nordeste. Caramba! E essa menina foi criada na fazenda. Quando ela cresceu, o filho do dono da fazenda se apaixonou por ela, o dono da fazenda não queria deixar e tal, não sei o quê, foi todo mundo, fizeram até greve de fome para poder casar. E Romeu e Julieta. Um soldado, que é amigo do pai dela, que estava lá, disse, não, por que ela não pode casar? Ela foi criada por você, a mesma educação, mesmo tudo, por que ela não pode casar? E ele, se é porque ela não tem pai, eu fico como pai no casamento e tal. Eu sei que deixaram casar, tiveram uma filha, e essa filha é minha avó, que casou com o Félix Valois. Olha só, que legal, que história maravilhosa, muito bom, sua origem. É de dar orgulho, né? Bem brasileiro. Olha, gente, sabe que eu sigo o Valois no Twitter, e o que eu gosto mesmo dele é que ele é muito afrontoso. Você conhece esse termo, afrontoso? Isso. Ele é muito afrontoso. E aí, recentemente, ele publicou, né? Saiu aquela onda das fotos do ônibus da Anitta e tal, todo mundo fez montagem, ele também fez uma montagem dele com ônibus. Vejam que está escrito, descriminaliza já
está escrito 4h20 ali no ônibus, que o 4h20 é a hora mundial de fumar um baseado, e ele está sentado na frente. Ele publicou isso no Instagram, e foi um bafafá, né, Valuar? Foi um bafafá. Você teve que apagar a postagem? Não, paguei não, mas ninguém disse que foi eu que fiz esse meme, eu só publiquei, né? Eu vi que saiu até na imprensa do Amazonas, o povo, juiz publica, não sei o quê. Outra vez... Você esqueceu de falar da camisa que eu estou vestindo. Bota de novo aí para a gente ver a camiseta. Grasshupfer, gafanhoto em alemão, é de uma loja de produtos canábicos da Alemanha. Eu faço pós-doutorado na Alemanha, então eu morei 2 anos na Alemanha, né? Até 2018, 19, 18. Sim, aí a imprensa do Amazonas veio, juiz faz montagem com maconha. Da outra vez foi um drink que você bebeu à base de cannabis e que foi um bafafá. Por que essa história... É um tabu, né? É um tabu para o juiz fazer o que você faz. Né? Essa história do drink ela é curiosa, porque eu estava na Inglaterra e eu vi um energético de cannabis. Eu disse, olha que interessante, garoto. Como é que faz um energético de cannabis? Aí eu bati uma foto com o energético, como se eu estivesse bebendo. E eu nem bebi, porque eu não gosto de energético. E postei isso, olha o que fazem com a cannabis. Fazem remédio, fazem shampoo, fazem creme, fazem isso, fazem aquilo, fazem até energético. E a gente prendendo, encarcerando pretos, pobres e periféricos. Foi só o que eu postei. Aí, juiz bebendo negócio de cannabis, energético de cannabis, saindo no Jornal do Rio Grande do Sul, no Jornal do Paraná, isso aí não foi só na Amazonas, não. E sabe o que é interessante? É que primeiro que não tinha cannabis no negócio, porque a cannabis era uma propaganda do energético. Porque você não tinha. Segundo que, se você olhar na história da Coca-Cola, a Coca-Cola até 1903, ela tinha cocaína na sua forma. Daí o nome. Exatamente, daí o nome. Dizem que depois ela tirava as folhas de coca de uma plantação no Peru e outra plantação de coca que tinha no Havaí. Inclusive, foi uma praga que deu na plantação de Coca-Cola da Coca-Cola no Havaí, que serviu para eles fazerem agrotóxicos para matar as plantações de coca na Bolívia, da Bolívia e na Colômbia, depois que os Estados Unidos pulverizava aquele agrotóxico que matava não só as folhas de coca, mas também a plantação de todos os agricultores colombianos e bolivianos. Então, dizem que ela pegava essa plantação, essa folha de coca, levava para os Estados Unidos, descocainizava e transformava em Coca-Cola. Isso depois de 1903. Então, quer dizer, a Coca-Cola ela é um energético de coca. Quer dizer, eu tirei uma foto com um energético de cannabis, que nem cannabis tem. A Coca-Cola é um energético de coca que tem coca. Você vê como é que é o absurdo do tabu? Sim. E, inclusive, as propagandas antigas da Coca-Cola eram assim: tome uma Coca-Cola para te dar energia. Você toma Coca-Cola e desperta. Exatamente o efeito que a cocaína dá, certo? Açúcar também. Açúcar também, exatamente. Tem um assunto que eu tenho sempre tocado nas redes sociais, que o Bolsonaro e os bolsonaristas, eles adoram usar a bandeirinha dos Estados Unidos e de Israel no seu perfil, sendo que algumas coisas que eles dizem que são contra, na verdade, tanto Israel quanto os Estados Unidos já ultrapassaram, né? A questão do aborto nos Estados Unidos já é lei legalizada desde 73. Em Israel, o aborto é permitido a partir se uma menina for menor de idade, enfim, é bem liberal a legislação israelense em relação ao aborto. A mesma coisa em relação a cannabis, gente. Então, assim, é uma mentira que o Bolsonaro se espelha nos Estados Unidos e em Israel, porque tem muita coisa que ele faz completamente diferente, né?
Aí falaram para mim assim, ele só faz igual Israel e oprimir, né? Igual Israel, ele só copia de Israel a opressão aos palestinos, no caso nós. No caso, somos nós. Mas, assim, a legislação, o Bolsonaro ainda está na fase de criminalizar a cannabis medicinal. É uma coisa muito atrasada, né, doutor? Mas eu acho que aí a gente tem que fazer uma diferenciação, porque pelo que eu percebo assim, no debate que eu participo, na exposição que eu me coloco no meio social, é de que esse ainda é um assunto possível com um bolsonarista, por exemplo. Conheço vários bolsonaristas a favor da descriminalização. Quer dizer, então, aí é necessário a gente diferenciar a postura do Bolsonaro, tá? que com certeza tem uma postura dessa, como muitos políticos têm, não é só o Bolsonaro, com relação a cannabis. O preconceito contra a cannabis é de muitos políticos, talvez, com certeza, a maioria dos políticos, não só de direita, inclusive de esquerda, tá? Que não querem tocar nesse assunto, porque é um tabu, tem medo de perder voto, tem medo de tudo, quer dizer, então não querem tocar nesse assunto. Conheço vários políticos de esquerda, mas, ao mesmo tempo, tem muito bolsonarista que é a favor da descriminalização, que pode conversar. Então, num Brasil onde a gente está polarizado, num Brasil onde está difícil o diálogo, esse ainda é um assunto possível com o bolsonarista. Eu não inclusive eu tenho vários policiais, várias pessoas assim da direita que, contanto que não me ofenda, eu converso tranquilamente, que me mandam mensagem inbox, que a gente discute, e vários. Assim, publicamente não, porque tem todo esse negócio da imagem que o cara quer passar, entendeu? Uma coisa que eu não tenho mais volta com relação a mim. Você acha que nós podemos ser otimistas em relação à legalização, pelo menos da cannabis medicinal no Brasil? Olha, eu tenho certeza que vai descriminalizar de todas as formas, não é só a medicinal. Quando é que eu não sei quando é que vai ser, porque o que vai acontecer? O que vai acontecer? Os Estados Unidos, os outros países vão patentear, vão ter know-how, vão ter outros produtos, vão criar vários produtos com a cannabis, porque a cannabis ela é uma planta que ela permite muito uma variação enorme de produtos, desde roupa, cremes, a remédio, um monte de coisa. A caravela de Pedro Álvares Cabral, que veio descobrir o Brasil, ela era feita de cânhamo. Então, eu brinco que é daí que veio a expressão fumar uma vela. Então, o que acontece? Uma hora, quando tiver bem evoluído esse comércio, eles vão obrigar o Brasil a descriminalizar e a gente vai ter que comprar deles o produto, tudo, a qualidade, tudo. As pessoas dizem que a descriminalização da cannabis não diminuiria o tráfico de cannabis, porque passaria algum por contrabando, mas não é verdade, porque a cannabis ela tem a peculiaridade da pessoa plantar em casa. Se a pessoa quer consumir, ela pode plantar em casa. Talvez por isso ainda não tenha descriminalizado. Porque se pudesse uma Souza Cruz, uma Ambev da vida, tomar conta disso, com certeza já tinham descriminalizado. Mas como não pode, não descriminalizou. Mas uma hora vai descriminalizar, porque o comércio estão criando... Você acha que a pressão vai vir de fora? Eu acho. Você acha que se o Brasil, quando o Brasil, né, vamos botar assim, quando o Brasil descriminalizar a maconha, a vida das pessoas nas comunidades vai melhorar? Olha, eu acho que a vida das pessoas na comunidade, com relação à opressão, à violência, só vai melhorar com a descriminalização de todas as drogas. Todas as drogas. A descriminalização da cannabis ela é um baque na questão das facções, desse crime da periferia. É um baque inclusive em Nova York, agora na descriminalização de Nova York, teve cláusula reservando parte do lucro do comércio à comunidade periférica negra norte-americana que foi prejudicada durante esses 100 anos de proibição. Quer dizer, parte das autorizações para essa comunidade de comércio e parte do lucro para essa comunidade. Quer dizer, houve uma reparação
em razão da violência ter sido dirigida a essas comunidades o tempo todo. Eu não acredito que o Brasil siga esse modelo do jeito que a gente... Nós fomos o último país a abolir a escravidão na América, imagina. Quer dizer, nós somos muito conservadores, muito atrasados, muito desumanos, muito desunidos e muito pouco nação, para ser bem claro. Então acho difícil esse tipo de método, mas é o método, para mim, o mais correto, o mais justo, tá? Para começar, porque com essa descriminalização desse tipo, você cria uma certa reparação para essa comunidade alivia. Mas a questão da violência, a questão das mortes, só vai realmente ter uma melhora com a descriminalização de todas as drogas. Eu tenho, na verdade, dúvidas em relação a isso, porque nos Estados Unidos, apesar de ter essa reparação, eu já vi estudos dizendo que apenas 4% das pessoas no negócio da cannabis são negras, né? Porque eles colocaram uma pegadinha na lei. Uma pessoa que já tem passagem pela polícia não pode se dedicar ao negócio da maconha. Mas essa lei, não tem lei federal nos Estados Unidos sobre a descriminalização. Cada estado tem a sua lei. Quer dizer, a de Nova York não tem isso. Ah, que bom. Que bom. Porque eu assim, não consigo enxergar a descriminalização da maconha sem que as pessoas hoje, pretas e pobres, que estão no tráfico, participem da legalização, certo? É justo que elas se tornem os primeiros empresários de maconha do país e não os brancos ricos, né? Inclusive, no Colorado, a legislação dos Estados Unidos é tão peculiar que no Colorado não existe a regra de que a pessoa foi condenada, mudou a lei, aquela lei aboliu aquele crime, ela é solta automaticamente, como há no Brasil. No Brasil existe a chamada abolício crimes, quer dizer uma lei que, de qualquer forma, beneficia o agente, ela retroage para ser aplicada àquele agente. Então, no Brasil, automaticamente, a descriminalização da maconha, todo mundo que está preso em razão da maconha, que ainda é a droga que mais encarcera no país, tá? Eu digo que eu tenho uma estatística que, mais ou menos, que se descriminalizar a cannabis, você diminui 20% da população carcerária. Quer dizer, óbvio que aquele cara que matou, aquele cara que cometeu outros crimes de porte de arma, etc., ele pode de arma ilegal, etc., que tem outros crimes, não vai ser solto, mas o cara que está preso só em razão da maconha, ele é solto automaticamente. Nos Estados Unidos não tem isso. Então você tem que entrar com pedido para o governador para poder soltar. Então, quer dizer, se descriminalizou a maconha no Colorado e todo mundo continuou preso. Então, foi um processo lento para poder soltar as pessoas, porque tem que ser pedido individual. O Eduardo RP está te perguntando aqui, o que vocês sentem, nós dois, né? O que vocês sentem ao ver aquele senador da tropa de choque do Bolsonaro gritar maconha todo dia na CPI, como se maconha fosse o diabo? Ele deve ter fumado alguma outra coisa estragada. Ou ele está precisando, né? Para poder ficar mais calminho. Valois, a gente está chegando no finalzinho aqui da tua participação. Eu queria que você comentasse um pouco sobre seus livros. Eu peguei a capa de 2 livros seus mais recentes. Vamos mostrar aqui, Guilherme, para o Valois comentar. O Direito Penal da Guerra às Drogas. E tem esse outro que é mais recente, que é o Processo de Execução Penal e o Estado de Coisas Inconstitucional. De que você fala nesses livros? Esse primeiro livro teu foi a tua tese de doutorado, não é isso? Exatamente. Essa foi minha tese de doutorado, e é toda a história da proibição, tudo que eu não sabia tem nesse livro. E quando eu te falei que, quando eu comecei a estudar droga, caramba, eu não sabia nada. Acabou que esse livro tem 700 páginas de dúvida, sabe, de coisas que eu fui descobrindo, que eu fui, caramba, as pessoas não sabem disso, como é que as pessoas não sabem disso, como é que as pessoas não sabem daquilo, e aí fui colocando no livro, fui colocando, e acabou dando essas 700 páginas de coisas que eu não sabia, e que eu achava um absurdo que eu não sabia, entendeu? Principalmente... Não, principalmente a história dos tratados e convenções internacionais que forçaram o Brasil a adotar essa política de drogas, quer dizer,
eu faço, inclusive, uma pesquisa da biografia de cada diplomata, de cada representante nos tratados internacionais, como eles não sabiam nada sobre aquilo que eles estavam discutindo. E não sabem nada mesmo. Os diplomatas vão para lá aprovar um negócio já pré-aprovado, certo? Só para fazer de conta que tem algum debate, mas não tem. Quer dizer, tudo imposto por alguma nação. Que a questão da União Soviética, por exemplo, você pensa que isso dá debate de esquerda, mas se tem um assunto que a União Soviética concordou com os Estados Unidos durante todo o tempo da Liga das Nações e da ONU, foi essa questão de drogas. Quer dizer, por quê? Justamente o tabu, o negócio moral, entendeu? Você não quer se comprometer com uma coisa que é tabu moral na sociedade. Então, deixa para lá. E acabou que a União Soviética teve problema com tráfico também, principalmente de metafetamina, que é uma droga também fabricada em casa, tá? E do álcool, né? Porque o problema de alcoolismo é muito grande na Rússia. Sempre foi historicamente. Sim. Então, é tudo que eu não sabia. Eu vi num documentário que na Rússia as pessoas têm um alto índice de AIDS na Rússia, de HIV positivo, porque o governo persegue quem compra seringa descartável. É uma coisa assim que não dá para acreditar. As pessoas fazem uma droga caseira chamada compote, né? Que é um negócio que eles fazem mexendo em casa, na cozinha, e injetam isso. E aí acaba que, como o governo dificulta muito a compra das seringas, das agulhas descartáveis, eles acabam compartilhando as seringas e isso causa um índice muito alto. Quer dizer, umas coisas assim que não fazem sentido, né, doutor? Não faz o menor sentido isso. Você aborda no seu livro a questão racial em relação ao preconceito com a maconha, que isso é muito forte, né? Sim, eu conto toda a história da proibição, que começou com o ópio e começa com a questão do preconceito contra os chineses nos Estados Unidos. Porque os chineses eles tinham ido para os Estados Unidos para construir aquela estrada de ferro para São Francisco, então ficaram lá como mão de obra excedente, e começou uma xenofobia muito grande, estão tirando nosso trabalho, estão tirando nosso lugar de trabalho, e aí as primeiras proibições foram estaduais, começaram a proibir o ópio, porque aqueles chineses, para poder expulsar os chineses, porque não podia proibir olho puxado, né? Então eles começaram a proibir o ópio que eles fumavam para poder. Mas se você olhar na história, quer dizer, os próprios chineses começaram a fumar ópio porque um imperador chinês resolveu proibir o tabaco no século XVIII, por causa da balança comercial chinesa que estava desequilibrada com relação a Portugal. Proibiu o tabaco, eles começaram a fumar ópio. Teve todo esse problema de ópio na China. Quando começaram a proibir o ópio, tanto na China, que levou a primeira convenção de Xangai, quanto nos Estados Unidos, por isso que os Estados Unidos acabou forçando essa convenção com a China, que a China também estava querendo parar de comprar ópio da Inglaterra, porque era a Inglaterra que vendia ópio para a China, certo? Quer dizer, as duas guerras do ópio do século XIX foram guerras obrigando a China a comprar ópio da Inglaterra. Como é que a China vai parar de comprar ópio da gente? Quer dizer, a Inglaterra mandou navio para guerrear com a China para obrigar ela a comprar ópio dela. Quer dizer, então, é assim que a gente começa o século XX, com a China comprando ópio da Inglaterra. E ela queria se livrar desse traficante, né, internacional, que era a Inglaterra, que obrigava a pessoa a comprar aquele ópio dela. E aí se juntou com os Estados Unidos, que estava também querendo se livrar dos chineses, e já tinha começado algumas proibições locais de ópio. O que acontece quando se proíbe o ópio? A pessoa que usa ópio vai procurar a fonte em algum outro canto. O que vendia na farmácia? Um remédio para tosse, chamado heroína, que era fabricado pela Bayer, junto com a aspirina, inclusive a propaganda da heroína era junto com a aspirina, foram lançadas consecutivamente, assim, 2 anos seguidos, e era um remédio para tosse, por isso que se chama heroína. O nome heroína não foi o Fernandinho Beiramar que deu, foi a Bayer. Quer dizer, então, eles procuraram aquele remédio para tosse, que tinha ópio, que era heroína, começaram a beber aquele remédio. Bebiam, não dava onda, e começaram a injetar a heroína. Até porque, se você... fica muito mais fácil, quando você proíbe uma droga, fica muito mais fácil você injetar do que fumar, porque fumar você chama a atenção da polícia.
e começaram a injetar aquela heroína. Quer dizer, um xarope para tosse. Imagina se você hoje for na farmácia comprar Cepacol e injetar na veia. Vai fazer mal. Jesus. Quer dizer, não precisa ser heroína para fazer mal. Quer dizer, era um xarope para tosse. Quer dizer, virou droga por causa da proibição do ópio. Quer dizer, o ópio começou a ser fumado por causa da proibição do tabaco, o tabaco, a heroína começou a injetada por causa da proibição do ópio. Quer dizer, toda a história da proibição, ela é a história do agravamento do uso e da piora dessas substâncias, entendeu? Quer dizer, então, tudo isso eu aprendi durante a minha pesquisa, e era juiz que encarcerava por causa disso. Aliás, ainda sou, né? Porque mantém um monte de gente presa por causa disso. Que triste. E o seu segundo livro, esse mais recente? Esse mais recente é um comentário à decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro e não soltou ninguém. Quer dizer, você declara assim, olha, o estado de coisas do sistema penitenciário está inconstitucional, mas você vai ficar preso aí, meu filho, tá? Não sabe Deus até quando, e nada. Quer dizer, então, apesar de ser uma decisão excelente, tá? Porque cria um precedente, um parâmetro de reconhecimento da realidade, porque você vê que o direito ele é tão alienante que você precisa de uma decisão judicial dizendo só olha a realidade aí, cara. Tá? Olha a realidade aí. Quer dizer, até para isso o juiz precisa ter para poder olhar a realidade do sistema penitenciário. Uma decisão dizendo que o sistema penitenciário está em estado de coisa inconstitucional. Coisa que ele está desde da Constituição do Império. Então é uma discussão sobre essa decisão do Supremo e algumas formas de interpretação com base nessa decisão do Supremo, da Lei de Execução Penal, no sentido de desencarcerar e diminuir a quantidade de violência, de ilegalidade que há no sistema penitenciário, porque eu gosto de dizer sempre que, quando as pessoas, mas é preso, é bandido, sim, o cara cometeu um crime, o que ele cometer crime? É violar a lei. Quando o cara viola a lei cometendo crime, o Estado não pode punir ele violando a lei. Como é que você pode querer que uma pessoa não viole a lei se eu estou te punindo violando a lei? Certo? Não tem como. Não tem como. O Estado está dando qual é a mensagem que o Estado está dando para aquela pessoa? Violar a lei é o certo. Você é que deu azar que foi preso. Exatamente. Mas você acha que a gente vai chegar nesse ponto do desencarceramento? Porque parece que essa lei aí, que o projeto da lei anticrime vai, pelo contrário, encarcerar mais gente. Com certeza. Mas esse é um populismo clássico, justamente para não se fazer nada, né? Para você não falar em segurança pública, falando de saneamento básico, saúde, educação, você fala em prisão. Triste. Está pensando em entrar para a política? Eu não sei, só se for quando me aposentar, porque dar uma de Moro e Witzel eu não vou dar, não. nem de Flávio Dino. Você vai ficar, então, até na magistratura e, de repente, depois você entra na política, mas né? Falta pouco, se Deus quiser, falta pouco, uns 4, 5 anos. Ah, que bom. A Maria dos Anjos está te perguntando como a Inglaterra produzia ópio. Eles plantam? Não, acho que eles importavam, né? Não, a Inglaterra tinha invadido boa parte da Índia, né? A Inglaterra era nas possessões inglesas da Índia. Um dia propício para plantar a papoula, que é o ópio tirado da papoula. Bom, Valois, a gente chegou aqui ao fim do nosso programa. Foi um prazer enorme conversar com você. E vamos ver se você volta para a gente alongar ainda mais esse papo. Beleza. Tá bom? Obrigadão. Tchau. Tchau.